Fala galera, voltamos, né? Desta vez falaremos acerca da unificação italiana, né? Como já vimos nos vídeos anteriores, de que forma as revoluções de 1830 e 1848 elas vão é, estar associadas diretamente ao processo de unificação tanto da Alemanha quanto da Itália. E para falar da unificação italiana, a gente parte do princípio, né, que estaremos falando de unificação ali que vai nascer, né, no noroeste ou no norte, precisamente, da Itália, onde no território de Piemonte, uma localidade que estavam buscando expandir territorialmente, também como estava centrada o desenvolvimento da indústria. E é nessa localidade que vão surgir as primeiras manifestações liberais em defesa da criação de uma Itália. Então, bora lá. As agitações liberais, galera, de 1830 vão estar buscando ali na região de Piemonte defender um governo representativo, tá? Então esses movimentos eles foram rapidamente reprimidos. Entretanto, os a política de Piemonte ela passou a atender os interesses ligados à indústria, certo? E é neste contexto aí de 1830 que a gente vai ver claramente uma divisão entre os liberais. Os liberais que promoveram esses primeiros movimentos em Piemonte, eles não tinham uma concepção, uma ideologia única, ou seja, havia uma divisão entre eles na forma de pensar. Parte dos liberais eles estavam buscando a monarquia parlamentar e a outra parte, né, estava buscando o Estado republicano, aqueles tidos como mais revolucionários. Dentro desse contexto, aí, em 1848, a gente vai ver um momento conhecido como resorgimento, ou seja, ressurreição ou renascimento. Esse movimento ele foi liderado pelo Giuseppe Mazzini e ele vai promover a Primavera dos Povos na Itália. Olha, lembrando da Primavera dos Povos que a gente já viu lá em 48. E quando acabou, né, essas agitações, não havia uma unificação. Entretanto, a estrutura de Piemonte ele passou a ser uma monarquia parlamentar, né, como já havia sido colocada por um dos grupos dos liberais. Então isso é uma característica bem importante. Esse carinha aqui é o Giuseppe Mazzini. Ele era integrante, né, de um grupo chamado Carbonário, que eram homens que pertenciam à maçonaria e que lutavam contra os absolutistas. Ele, além de lutar contra os absolutistas, também lutava contra a intolerância religiosa, que ainda fazia parte do território italiano. Para além disso, o Manzini ele vai fundar a Jovem Itália, que é uma associação política que pretendia acabar com a influência austríaca, criar uma república com base no pensamento unitário, ou seja, a unificação, e para isso, né, a Itália ela deveria ser um território integrado por um Estado republicano. Então, esse carinha aqui é bem importante nesse processo. Giuseppe Mazzini. Bem importante. Além dele ser importante, tem outro cara que é bem importante dentro desse processo, que é o Camilo Benso, que é também conhecido como Conde de Cavour. Esse cara, ele era um liberal, certo? E ele vai se destacar exatamente dentro desse contexto, porque ele vai ser um dos que vai auxiliar, né, vai delinear o projeto de unificação italiana. Então, para ele, ele acreditava, né, que para que ocorresse esse processo, né, de unificação, era necessário ter, ele vai criar a tese, que era necessário criar alianças. E nessas alianças, então, era preciso que ele se aproximasse da França contra a ameaça da Áustria, já que a Áustria também ameaçava ali por conta do controle de Veneza, então a Áustria também era uma ameaça. Então ele vai buscar essa união com a França. Entretanto, ele vai encontrar uma série de dificuldades, sejam essas dificuldades externas ou dificuldades internas, né? Então a gente vai ter como dificuldades externas uma certa dificuldade na construção de uma política que beneficiasse essa unificação, e como dificuldade interna a gente vai ter um problema com a igreja. A igreja era totalmente contrária a esse processo de unificação, tendo em vista que os estados papais, a igreja não queria perder esses estados papais para
para a formação da Itália. Os estados papais, galera, também é chamado de estados pontífices, estados da igreja, o patrimônio de São Pedro, né? Se vocês quiserem saber mais um pouquinho disso aí, é só dar uma olhadinha em alguns vídeos anteriores aí dentro do canal, que eu falo basicamente desse momento em que uma parte do território ela passa a ser dominada, ela é entregue, né, para que a igreja possa controlar. Esses territórios, eles vão pertencer à igreja, a igreja por si vai controlar esse território e a autoridade maior é o Papa. Então, a política que prevalece ali é a política da igreja. E esses territórios, eles vão pertencer ao Papa, né? Esses estados papais que ficam ali bem no centro da Itália, eles vão permanecer até 1870, quando de fato ocorre a unificação italiana. Outro fator, né, além da igreja, que não queria essa unificação, a gente vai ter outros, os liberais exaltados. Esses daí, eles eram contrários à ideia de uma monarquia parlamentar e eles defendiam o Estado republicano. Ou seja, além da questão de montar um grupo, né, de montar uma base para poder apoiar os italianos externamente, a gente vai ter um problema interno e esse problema é dentro do próprio Partido Liberal e também a própria igreja. Então, isso aí são dois fatores. E aí, galera, é o seguinte, entre esses que pregavam a ideia de uma república, né, de um Estado republicano, estava o Garibaldi, né? Para quem não se lembra de Giuseppe Garibaldi, ele vai ficar conhecido como herói dos dois mundos e ele vai ser aquele que vai vir para o Brasil para lutar na Revolução Farroupilha, que durou 10 anos, que aconteceu no período regencial brasileiro. Então ele volta para a Itália. Quando ele volta para a Itália, ele vai montar um exército, que é conhecido como Exército dos Mil Camisas Vermelhas, e a ideia desse exército é criar, né, uma unidade política através de um Estado republicano. Só que o Cavour, ele era contrário a essa ideia e ele vai ter ali que sentar com o Garibaldi e para lutar por algo em comum. Então eles estarão lutando contra, né, lutando para formar essa unidade. Então o que é que ele vai propor, né? Ele vai propor que o Garibaldi ele renuncie a essa ideia de república, né, e passe a ajudar o Cavour nesse processo de unificação e defender a unificação liderada por uma monarquia piemontesa, ou seja, a monarquia centrada ali o poder em Piemonte. E vai haver de fato um acordo. Então Giuseppe Garibaldi vai se juntar com o Cavour e aí eles vão atuar juntos dentro da briga externa, né, tendo em vista que eles teriam que brigar por outros territórios. E nessa união dos dois aí, nessa atuação dos militares, o que é que vai acontecer? Vários territórios foram incorporados à Itália. E aí, a partir de 1861, a gente vai ter o Reino de Itália nascendo entre aspas, né? Por conta de que alguns territórios que eram controlados pela Áustria foram sendo consolidados, entretanto, não é nesse momento que a Áustria ela foi derrotada, tá? A Áustria vai ser derrotada um pouco depois, né? Que é exatamente na Guerra das Sete Semanas, que é aquela guerra que a gente viu quando estudamos a unificação alemã. Então, só naquele momento que a gente tem a anexação daqueles territórios que pertenciam à Áustria, a saber, a própria Veneza. E aí, galera, é o seguinte, vencido um grande problema que era externo, né, que era um problema ali com a Áustria, a gente vai agora para as questões internas. E o primeiro momento é exatamente a igreja, né? E de que forma vai ser vencida, né? De que forma a Itália vai conseguir vencer a igreja. Então, prestem bem atenção. Napoleão III, ele vai pegar as tropas dele e vai encaminhar para Roma. E essas tropas aí encaminhadas para Roma foi no sentido de que o Papa Pio IX, ele pediu auxílio ao imperador francês, ao Napoleão III, né, para que pudesse ajudá-lo nesse processo. Tendo em vista aqui, qual era o medo do Papa? O medo do Papa era o medo exatamente das invasões. Porque se Roma fosse, se Roma, né, se esses estados papais fossem invadidos, consequentemente Roma seria transformada na capital italiana, ou seja, o Papa perderia o controle desse território. E aí Napoleão III prontamente envia suas tropas, encaminha suas tropas para a Itália, para Roma, né? Só que aí o que é que acontece? Quando as tropas napoleônicas, né, as tropas de Napoleão III estão ali na Itália, Napoleão III ele é obrigado a retirar as tropas porque
a gente vai ver que a Prússia vai ter invadido a França. Então, rapidamente, Napoleão III retira suas tropas e as tropas italianas conseguem adentrar a Roma e o Papa, a princípio, ele não reconhece essa existência do Estado italiano. Então, observe, acabou de vencer, né? Acabou de vencer a Itália. Né? As tropas italianas, né, invadem Roma e o Papa vai perder esse território, esse controle, né, em 1870. Só que esse problema não vai ser resolvido agora, em 1870. Esse problema só vai ser resolvido em 1929, com a chamada questão romana, que é o momento em que eles vão sentar para que a igreja e o Estado dialoguem acerca dos estados papais que haviam sido perdidos e que a Itália tinha se unificada. Só que assim, galera, a Itália ela vai se unificar nesse período, 1870. Entretanto, alguns territórios eles não serão anexados na unificação italiana. Esses territórios, só lá durante a Primeira Guerra Mundial, que esses territórios que estavam sob o controle da Áustria passam a ser anexados à Itália. Então, os estados de Istria, Trieste e Trentino, que é conhecido como a Itália Irredenta. A Itália Irredenta significa não resgatada. Elas só passam a ser anexadas ao território italiano no século XX com a Primeira Guerra Mundial. Então, para você ver como as coisas elas vão se estendendo. E é dessa maneira que a gente vê o processo de unificação italiana. Né? Espero que vocês tenham compreendido. Qualquer dúvida é só falar. Forte abraço, respeito a nossa história.